Atenção, amigos do canal, Reflexões dos Avós. Esta é a terceira parte da história da Dona Angélica. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você vai ficar sem entender nada, pois esta história continua exatamente de onde paramos na parte anterior. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira e a segunda parte, clica aqui neste card acima que aparece na sua tela. Ou pode encontrar logo abaixo, no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte para ver esta parte 3. Uma dica importante: preste atenção na capa para ver se é a mesma foto da Dona Angélica, assim você não entra na história errada. Pois aqui no canal temos algumas histórias que dividimos em duas partes, mas se você se atentar na foto da capa, não tem erro. Observe também a cor da faixa acima da capa do vídeo. A primeira e a segunda parte são exatamente da mesma cor. Neste caso, a faixa da história da Dona Angélica é na cor cinza claro e nela está escrito Parte 1, Parte 2 e Parte 3, Final. Esclarecido isso, quero te pedir para não pular nenhum segundo deste vídeo. Cada palavra é importante para entendermos o contexto de tudo o que aconteceu na vida da senhora Angélica. Deixa o seu like da confiança agora no começo e aperte o botão de hypar para ajudar a impulsionar este vídeo e fazer com que mais pessoas conheçam essa história importante. Agora, minha amiga, estamos prontos para ouvir a senhora novamente. Sim, claro. Pode deixar. Eu continuo contando de onde parei. Eu dizia que conversava com meus filhos sobre visitar a casa dos meus pais, e eu disse ainda não estava preparada para enfrentar o meu passado. A verdade é que eu carregava uma mágoa profunda do papai e da vovó Angelina por causa do que fizeram com minha mãezinha, e também por essa frieza deles, essa indiferença de nunca terem se dado ao trabalho de saber como eu estava todos esses anos. Como se eu nunca tivesse existido. Eu sinceramente não me sentia preparada para encarar ninguém daquela casa, não ainda. O coração até acelerava só de pensar em rever aqueles rostos, em pisar naquela terra onde fui tão humilhada. Então desconversei com meus filhos, mudei de assunto falando de outras coisas, e fomos tocando nossas vidas. Ah, crianças, vamos ver isso mais pra frente. Eu dizia sempre que eles voltavam no assunto. Agora não é uma boa época. E eles, coitadinhos, respeitavam minha decisão sem entender direito o porquê. Aos 29 anos, tomei uma decisão que muita gente considerou ousada demais. Para uma mulher na minha situação. Queria ter um carro. Não era só capricho não, eu tinha planos. Queria levar meus filhos para conhecer a praia, viajar, ter a liberdade de ir e vir sem depender de ninguém. O problema é que primeiro eu precisava aprender a dirigir e tirar a carteira. Naquela época, década de 70, não existia autoescola como hoje. A maioria das pessoas aprendia com parentes ou conhecidos. Como eu não tinha família por perto disposta a me ensinar, tive que procurar alternativas. Foi seu Dário quem se ofereceu para me ensinar. Dona Angélica, a senhora tem coragem para os negócios. Vai ter coragem para dirigir também, ele disse quando contei meu plano. Meu cunhado tem um fusquinha velho, que usa para ensinar gente. Ele cobra baratinho. As aulas eram aos domingos cedo, quando o movimento na cidade estava mais calmo. Eu deixava as crianças com Dona Eulina e ia para as lições. A esposa dele, Olívia, ia junto no banco de trás. Ele também tinha ensinado ela. No começo foi um sufoco, acelerar, frear, embreagem, tudo ao mesmo tempo. Sem contar que o Fusca 68 era daqueles que faziam um barulho danado e morria no meio da rua. O mais difícil não eram as aulas, eram os comentários na cidade. Olha lá a Angélica aprendendo a dirigir. Eu ouvia as vizinhas cochicharem. Mulher sozinha com carro, onde já se viu isso? Ainda bem que a esposa do seu Dário vinha junto, porque as línguas são terríveis. Algumas falavam que eu estava ficando modernosa demais. Outras diziam que eu estava querendo ser homem. Dona Eulina me defendia sempre. Deixem a menina em paz. Ela trabalha,
Sustento os filhos, tem direito de ter suas coisas, mas eu sabia que estava causando burburinho na cidade. Depois de 2 meses de aulas, fui fazer o exame no Detran da cidade vizinha. O processo era bem mais simples que hoje. Um exame médico básico, para ver se eu enxergava bem, e tinha reflexos normais. Uma prova teórica, com perguntinhas sobre sinalização e regras de trânsito, e o exame prático. O examinador era um homem sério, de bigode, que me olhou meio desconfiado quando viu que eu era mulher, e ainda por cima viúva jovem. De verdade, eu era a única ali fazendo o exame. O resto eram todos homens. Na prova prática, tive que fazer baliza, subida, descida e uma voltinha no quarteirão. O coração batia acelerado, mas consegui passar. Quando recebi aquela carteirinha na mão, senti uma emoção danada. Era mais um pedaço da minha independência. Agora vinha a parte que eu estava ansiosa: comprar o carro. Fomos na concessionária da capital porque na nossa cidade só tinha carros usados. Eu e minhas crianças, em uma animação que não cabia dentro da gente, fui toda arrumada, batom vermelho e com o meu dinheiro na bolsa. As crianças estavam empolgadíssimas, correndo pela loja, olhando os carros 0 km como se fossem brinquedos gigantes. Mãe, olha esse vermelho, Maria da Conceição gritava, passando a mão na lataria brilhante de um corcel. Esse aqui tem volante igual de navio, João Batista dizia, subindo no banco de um Maverick que estava em exposição. O vendedor, um homem engravatado, observava nossa família com uma expressão confusa. Quando me aproximei e disse que queria comprar um carro 0 km, ele quase engasgou. É para a senhora mesmo? Ele gaguejou, olhando para as crianças que continuavam explorando os carros. Não é presente para o marido. Sou viúva e o carro é para mim e meus filhos. Respondi seca, enquanto Maria da Conceição me puxava pela mão. Mãe, a gente pode escolher a cor? Ela perguntou animada. Claro, minha filha. Vamos escolher juntos. O vendedor ficou ainda mais desconcertado, vendo que eu realmente estava incluindo as crianças na decisão de compra de um carro caríssimo. Mas pude ver quando soube que eu podia pagar à vista, a atitude dele mudou completamente. Me mostrou os melhores carros da loja. Depois de ver várias opções, me apaixonei por um Ford Maverick 75. Novinho, cor prata metalizada. Era um carro americano, grandão, elegante, com motor V8 que roncava gostoso. Nada daqueles carrinhos pequenos que todo mundo esperava que uma mulher escolhesse. Mas sabe, eu pesquisei bastante sobre o modelo, desde de quando estava começando a aprender a dirigir. O Maverick tinha banco de couro, ar-condicionado, câmbio automático, luxos raros na época. Era espaçoso, confortável e imponente. Quando saí da concessionária dirigindo meu Maverick prata, com as crianças extasiadas no banco traseiro de couro, senti que tinha conquistado mais uma vitória. Era o carro mais bonito da nossa cidade, melhor que o do prefeito, que tinha um Opala. Mãe, parece que estamos num filme. Maria da Conceição gritou empolgada, passando a mão no banco de couro. Agora a gente pode ir para qualquer lugar. João Batista completou, brincando com os botões do ar-condicionado. Eu sorri, sentindo o ronco gostoso do motor V8. Tinha um carro melhor que muito homem rico da região. Sabia dirigir, meus filhos estavam crescendo saudáveis e meu negócio prosperando. Era dona da minha própria vida de uma forma que nunca imaginei ser possível. A Liberdade tinha 8 cilindros e banco de couro. E estava só começando. Finalmente chegou a hora de realizar um dos meus maiores sonhos, levar meus filhos para conhecer o mar. Maria da Conceição e João Batista nunca tinham visto a praia, e eu mesma só conhecia pelas revistas que folheava na loja. Mãe, falta muito para chegar. João Batista perguntava a cada quilômetro, grudado na janela do banco traseiro. Quero muito ver como é a água salgada. Maria da Conceição completava, empolgada. Escolhi um hotel em que uma cliente tinha me recomendado. Dona Angélica, a senhora vai adorar o Hotel Atlântico, ela disse. É familiar, bem cuidado,
E o dono é uma pessoa muito educada. A viagem de 4 horas voou. As crianças não pararam de conversar, imaginar como seria, fazer planos do que iam fazer na praia. E eu, dirigindo pela estrada, com o rádio tocando aquelas músicas internacionais que eu tanto amava, me sentia a mulher mais livre do mundo. Quando tocou aquela do Elvis Presley que eu conhecia desde a loja do Otávio, cantarolei baixinho as palavras que entendia. Depois veio uma música italiana, daquelas românticas, e eu pensava como era bonito mesmo sem entender tudo direito. O pouco de inglês que aprendi na escola me ajudava a pegar algumas palavras das canções americanas, e eu ficava imaginando o que os cantores estavam dizendo sobre amor e liberdade. Quando chegamos no hotel, no final da tarde de sábado, fiquei impressionada com a beleza do lugar. Era um prédio de 3 andares, pintado de branco com detalhes azuis, bem na beira da praia. Tinha jardins cuidados, varandas floridas. Aquilo era de uma paz. Boa tarde, disse para o rapaz da recepção. Tenho reserva em nome de Angélica dos Santos. Seja muito bem-vinda, dona Angélica. Ele respondeu, conferindo um livro grande. Quarto 205, vista para o mar, conforme solicitado. Vista para o mar. Eu tinha feito questão de pagar mais caro pelo quarto com vista, porque queria que meus filhos tivessem a melhor experiência possível. Quando abrimos a porta do quarto e vimos aquela janela enorme de frente para o oceano, as crianças deram gritos de alegria. Mãe, olha que água azul! Maria da Conceição correu para a janela. É muito grande. Não tem fim, João Batista falou, com os olhos arregalados. Passamos o primeiro dia inteiro na praia. As crianças se divertiram tanto. No domingo de manhã, descemos para tomar café no restaurante do hotel. Era um salão arejado, com mesas de madeira clara e janelas abertas de frente para o mar. Tinha uma mesa comprida com frutas, pães, bolos, sucos, café cheiroso. Pode pegar à vontade, expliquei para as crianças. Aqui a gente pode repetir quantas vezes quiser. Elas ficaram encantadas com a fartura. Eu mesma me servi com prazer, sem pressa, sem medo de julgamento. Estava de férias, relaxada, curtindo meus filhos. Foi quando um homem se aproximou da nossa mesa. Com licença, ele disse, tirando um boné. Sou Ricardo Almeida, dono do hotel. Gostaria de saber se estão gostando da estadia. Olhei para cima e vi um homem bonito, de uns 35 anos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, olhos cor de mel, sorriso sincero. Estava vestido de forma simples mas elegante, camisa branca e calça bege. Estamos adorando, respondi, um pouco nervosa. É a primeira vez que nós vemos o mar. Que maravilha, ele disse, olhando para Maria da Conceição e João Batista com carinho genuíno. E vocês, o que acharam da praia? É muito legal. João Batista falou de boca cheia de pão com geleia. Ontem eu vi um caranguejo. Eu juntei conchinhas. Maria da Conceição mostrou um saquinho que tinha trazido da praia. Ricardo riu. Vocês escolheram uma ótima época para vir. O mar está calminho, perfeito para crianças. Obrigada, falei. O hotel é lindo e o atendimento é excelente. Fico feliz em saber. A senhora é de onde? Somos do interior. Conversamos mais um tanto, e ele saiu. Depois disso, começamos a nos cruzar com Ricardo constantemente, a cada ida e volta da praia. Lá estava ele, ou na recepção, ou aguando as flores, ou conversando com algum cliente. Sempre que nos via cumprimentava com um aceno de cabeça. Em um fim de tarde, desci sozinha para a varanda. As crianças estavam cansadas e decidiram assistir televisão no quarto. Me acomodei na parte de fora do hotel, em uma mesinha com meu café preto. Quando Ricardo apareceu, xícara na mão. Posso fazer companhia? Perguntou. Claro, respondi, indicando a cadeira vazia ao meu lado. As crianças estão descansando? Sim, correram muito na praia hoje de manhã. Estão exaustas. Ele sorriu observando pela janela. São lindas e muito educadas. A senhora as criou muito bem. Obrigada. Não foi fácil, mas faço o que posso.
Ricardo me olhou com curiosidade genuína. A senhora é viúva? Sou. Meu marido morreu quando eu estava grávida de João Batista. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas a gente se acostuma. E o senhor tem filhos? Falei isso só para assuntar, pois percebi que nem aliança ele usava. Ele balançou a cabeça. Não. Fui casado. Mas minha esposa não queria filhos. Dizia que criança atrapalha a liberdade. E agora? Agora estou separado. Ele disse, mexendo o café devagar. Ela foi embora há 2 anos. Foi para a Europa com meu irmão. Nossa, que situação difícil. Foi complicado mesmo. Perdi a esposa e o irmão de uma vez só. Mas hoje vejo que foi melhor assim. Pessoas que fazem isso com a gente não merecem estar na nossa vida. Conversamos por mais de 1 hora. Ricardo me contou que tinha herdado o hotel do pai, que sempre sonhou em ter uma família grande, cheia de filhos correndo pela casa. Eu contei sobre minha loja, sobre como tinha começado do zero, sobre os desafios de criar 2 crianças sozinha. A senhora é uma mulher muito corajosa. Ele disse, não deve ter sido fácil recomeçar a vida depois de enviuvar tão jovem. A gente faz o que precisa fazer, respondi. Meus filhos dependem de mim. E eles têm sorte de ter uma mãe como a senhora. Senti meu rosto esquentar com um elogio. Quando as crianças acordaram e desceram para merendar, Ricardo fez questão de se juntar a nós. Ele tinha um jeito natural com crianças. Fazia perguntas sobre a escola, sobre os amigos, contava histórias engraçadas do hotel. Tio Ricardo, João Batista disse de repente, você quer vir brincar de bola com a gente na praia? Eu fiquei vermelha. João não incomoda o senhor Ricardo. Ele deve ter trabalho a fazer. Que incomodar o quê? Ricardo riu. Adoraria brincar com vocês. Faz tempo que não jogo bola. E lá fomos nós para a praia, os 4. Ricardo corria atrás da bola como se fosse criança também. Ria muito quando levava tombo na areia. Ensinou João Batista a chutar melhor e ajudou Maria da Conceição a fazer um castelo de areia gigante. Naquela tarde, sentada na areia vendo Ricardo brincar com meus filhos, senti uma coisa estranha no peito. Uma alegria diferente. Um carinho que não sentia há muito tempo. Ele estava de bermuda e camiseta, todo sujo de areia, rindo que nem menino, e olhava para mim de vez em quando, com um sorriso que me fazia ficar nervosa. Mãe, o tio Ricardo é muito legal. Maria da Conceição veio correndo falar no meu ouvido. Ele pode vir jantar com a gente? Filha, ele tem o hotel para cuidar. Na verdade, Ricardo se aproximou. Eu adoraria jantar com vocês. Se a senhora permitir, claro. E assim começou nossa amizade. Nos próximos dias, Ricardo jantava com a gente, passava as tardes na praia brincando com as crianças, me levava para conhecer os pontos turísticos da cidade. Ele tinha um jipe azul e fazia questão de nos levar para passear. Em falar em carro, ele ficou tão impressionado que eu dirigia e tinha um carrão. Vocês precisam conhecer a Igreja do Rosário, ele dizia. E tem uma sorveteria artesanal que as crianças vão amar. Era um homem gentil, respeitoso, que perguntava minha opinião sobre tudo, que tratava meus filhos como se fossem sobrinhos queridos. Não fazia pressão, não forçava a intimidade, apenas curtia nossa companhia. Na quinta-feira, nossa penúltima noite no hotel, que no total ficamos 8 dias, depois que as crianças dormiram, nós 2 ficamos conversando na varanda do restaurante. O mar estava calmo, a lua cheia iluminava a água. Tinha uma brisa gostosa batendo no rosto. Estes foram os dias mais felizes que tive em muito tempo, Ricardo disse, olhando para o mar. Para nós também, respondi sinceramente. Fazia tempo que não via meus filhos tão felizes. Angélica, ele me olhou nos olhos. Gostaria muito de continuar nossa amizade quando vocês voltarem. Posso ligar para a senhora? Meu coração disparou. Claro, seria ótimo. Ele pegou um papel e uma caneta. Pode me dar seu telefone? Anotei o número da loja e o de casa também. Ele fez a mesma coisa, me dando os 2 telefones do hotel. Promete que vai atender quando eu ligar?
Prometo. Sorri. Na sexta-feira, nossa última manhã, Ricardo fez questão de preparar um café da manhã especial para nós. Tinha bolo de chocolate para as crianças, frutas cortadas em formato de estrela, suco de laranja fresquinho. Para vocês lembrarem de nós, ele disse, como se fosse possível esquecer. Respondi. Na hora da despedida, Ricardo abraçou as crianças com carinho. Vocês foram os melhores hóspedes que já tive. Ele disse. Espero que voltem logo. A gente volta, tio Ricardo. João Batista prometeu. Nas próximas férias, vou guardar o quarto de vocês. Ele riu. Quando chegou a hora de eu me despedir, Ricardo me deu um abraço demorado. Foi maravilhoso conhecer vocês, ele sussurrou no meu ouvido. Vou ligar em 2 dias. Pode ser? Pode sim. Respondi, sentindo um friozinho na barriga. A viagem de volta foi diferente. As crianças falavam sem parar sobre os dias na praia, sobre o tio Ricardo, sobre tudo que tinham vivido. E eu dirigia nas nuvens, não conseguia parar de pensar nele. Ricardo ligou 2 dias depois como prometido. Marcamos de nos encontrar na minha cidade no sábado seguinte. Ele me explicou que não morava na praia não, tinha escritório na capital e gerenciava 3 hotéis espalhados pelas praias do Espírito Santo e Bahia. Era um homem de negócios mesmo bem-sucedido. Passei a sexta inteira nervosa, escolhendo roupa, arrumando cabelo. Dona Eulina ficou rindo de mim. Essa paixão tá estampada na sua cara, menina. Faz bem ver você assim, toda animada. Deixei as crianças com ela e fui encontrar Ricardo no restaurante do Hotel Central. Quando ele chegou de terno bege claro e camisa branca, senti as pernas bambas. Almoçamos conversando sobre tudo, ele contando dos negócios dele, eu falando da loja. Depois fomos caminhar na Praça da Matriz. Foi lá, debaixo do ipê amarelo florido, que ele segurou minhas mãos e tentou me beijar. Minha filha, quando aquele homem encostou os lábios nos meus, eu descobri o que era um beijo de verdade. Nada a ver com aquela boca fedorenta do Otávio que mastigava fumo. O beijo do Ricardo era macio, gostoso, devagar, cheio de carinho. Senti um calor no corpo todo que nunca tinha sentido na vida. Uma coisa gostosa subindo pela espinha. Ali mesmo me apaixonei perdidamente por aquele homem. Comecei a tremer na hora. Quando nos separamos, confessei para ele que tinha sido meu primeiro beijo de verdade. Ele ficou triste sabendo como Otávio me maltratava, mas não quis estragar o momento. Começamos a namorar, nos vendo todo fim de semana. Ele vinha para cá, ou eu ia para a capital com as crianças. Sempre respeitoso, sempre gentil, nunca forçava nada. Alugava quartos separados no hotel quando íamos visitar ele. Maria da Conceição e João Batista adoravam ele. 2 meses depois, numa sexta-feira, fui sozinha para o apartamento dele. Era lindo, moderno, com vista para a cidade toda. Ele serviu vinho, colocou música baixinha. Conversamos no sofá da sala. Eu estava preparada, fui com a intenção de me entregar a ele. E assim aconteceu. Ele foi muito carinhoso, me pegou no colo, me levou para o quarto. Fez tudo devagar. Minha filha, o corpo da gente é impressionante, mesmo eu sendo mãe de 2 crianças. Por ter ficado tantos anos sem fazer nada, parecia que eu era virgem de novo. Doeu um pouco, sabe? Mas foi só no começo. E pela primeira vez na vida eu entendi o que era fazer amor de verdade. Senti coisas no corpo que nem sabia que existiam. Completamente diferente daqueles horrores que vivi com o Otávio. Só que eu era muito tonta, inexperiente que nem menina nova. Nunca ninguém tinha me explicado como mulher se cuida para não engravidar. Eu não tinha conhecido homem nenhum de verdade. Então nem pensava sobre essas coisas de gravidez. 3 semanas depois comecei a ter enjoos de manhã. Primeiro pensei que fosse alguma coisa que tinha comido estragada. Mas aí os enjoos continuaram. Os seios ficaram sensíveis. E quando fiz as contas e vi que minhas regras estavam atrasadas, entrei em desespero total. E olha que a gente só tinha saído uma noite juntos. Mas naquela mesma noite, a gente fez 4 vezes o ato. Entende? Era paixão mesmo.
Coisa de gente que se ama de verdade. Como ia contar para Ricardo? Pensei que ele ia achar que fiz de propósito para prender ele. Que era mais uma mulher interesseira querendo se aproveitar. Chorava sozinha no quarto, imaginando ele me mandando embora. Foi Dona Eulina quem percebeu primeiro pelos meus enjoos e jeito agitado. Angélica, você está grávida, menina? Ela disse numa manhã. Quase morri do coração na hora. Chorei que nem criança, achando que minha vida feliz tinha acabado de novo. Não podia nem imaginar criar mais um bebê sozinha. Para de drama, Angélica. Vocês se amam. Ele é homem sério. Conta logo para ele. Dona Eulina me acalmou. Esperei para contar para ele pessoalmente. A gente se falou antes por telefone, mas eu não disse nada. Quando contei para Ricardo, no sábado seguinte, estava que nem vara verde de nervosa. Não consegui nem almoçar direito. Ele pediu almoço para a gente no quarto. Na hora que falei que estava grávida, ele parou com um garfo no ar e me olhou bem sério por uns segundos que pareceram eternos. Mas sabe o que aconteceu? Um sorriso enorme se abriu no rosto dele. Sério? A gente vai ter um bebê? Que notícia maravilhosa! Sempre sonhei em ser pai. Me pegou no colo, me rodopiou pela sala, perguntando se ia ser homem ou mulher, quando nascia. 2 dias depois, ele apareceu na loja com uma proposta que me deixou de boca aberta. Vem morar comigo, Angélica. Você e as crianças. Não quero vocês longe de mim, principalmente agora que estamos esperando nosso filho. Explicou que estava correndo com a papelada do desquite. Não podia me oferecer casamento, mas queria viver junto. Na semana seguinte, ele me levou para conhecer Dona Clara, a mãe dele. O pai tinha morrido há 5 anos de infarto. Ela era uma senhora elegante de uns 65 anos. Cabelos grisalhos sempre bem penteados, roupas caras, casa grande cheia de móveis antigos e retratos de família. Mas me recebeu com frieza, que dava para cortar com faca. Então você é a Angélica que meu filho não para de falar? Ela disse, me olhando de cima embaixo. Eu já não gostei. Lembrei daquela cara da minha avó. Ela não gostava da ideia de eu já ter 2 filhos. Quando Ricardo saiu para atender um telefone, ela foi direta ao ponto. Vem cá. Vou falar uma coisa para você entender bem. Já perdi um filho que fugiu com a mulher do Ricardo para a Europa. Só sobrou ele para mim. Ricardo é homem bom demais, de coração mole, se apega às pessoas. Não quero ver ele criando o filho dos outros como se fossem dele. Homem que assume família pronta já começa perdendo. E você é muito moderna. Aquelas palavras doeram que nem facada. Era a mesma conversa de sempre sobre mulher com filhos, ser um peso, um problema que ninguém quer. Mas dessa vez eu não ia baixar a cabeça. Tinha conquistado minha independência, meu dinheiro, minha dignidade. Não ia deixar nem sogra me humilhar. Decidimos que eu e as crianças íamos morar no apartamento dele na capital. Era um apartamento lindo, espaçoso, com 3 quartos grandes e uma vista maravilhosa da cidade. Tinha elevador e tudo. Maria da Conceição e João Batista ficaram encantados. Cada um ganhou seu próprio quarto. A mudança foi emocionante. Ricardo fez questão de comprar móveis novos para os quartos das crianças. Deixou eles escolherem as cores, os enfeites. Agora esta é a casa de vocês também, ele dizia, e eu via que falava de coração. Olha, vou te ser bem sincera. Eu fiquei sim, com um aperto no coração de sair da minha casa. Não por Otávio nem nada, mas porque ali eu tinha criado minhas crianças. Ali eu conhecia todo mundo. Tinha os fofoqueiros, eu sei, mas até deles eu iria sentir falta. A verdade é que desde que herdei aquele dinheiro do meu falecido, eu já poderia ter comprado algo melhor, mas algo sempre me fez ficar, mas também não podia recusar uma vida nova, ainda mais que tinha outro bebê a caminho. Por isso eu fui. Nós fomos. Acabei alugando aquela antiga casa. Quanto à Dona Clara, resolvi não ficar lambendo ela. Aquela conversa sobre mulher moderna e filho dos outros me machucou. Decidi que não ia ficar rastejando atrás de sogra. Se ela não queria me aceitar, problema dela. Eu tinha minha dignidade.
Mais tarde descobri pelo próprio Ricardo uma coisa que me deixou ainda mais brava. Dona Clara tinha falado para ele que achava que o bebê nem era filho dele, já que eu era tão moderninha. Imagina só, a mulher achava que eu estava grávida de outro e tentando enganar o filho dela. Minha mãe tem dessas coisas. Ricardo me explicou, meio sem graça. Ela fica com essas paranoias na cabeça. Ricardo, sua mãe me ofendeu demais. Não vou ficar me rebaixando para uma pessoa que pensa assim de mim. Ele entendeu minha posição e não forçou nada. Seguimos nossa vida, eu cuidando da gravidez, das crianças, da loja que continuei tocando mesmo morando na capital. Ia quase todo dia, uma viagem de 1 hora e pouco dirigindo. A gravidez correu tranquila. Ricardo era um companheiro maravilhoso, cuidadoso, carinhoso. Fazia massagem nos meus pés inchados, levava lanche na cama quando eu enjoava, acompanhava todas as consultas médicas. As crianças também estavam felizes, animadas com a chegada do irmãozinho. A escola nova de Rico. Quando chegou a hora do parto, foi tudo rápido. Nasceu um menino lindo, gorduchinho, de cabelos escuros igual aos pais. Ricardo chorou quando pegou o filho no colo pela primeira vez. Escolhemos o nome de Pedro, em homenagem ao avô paterno, Pedro Ricardo Almeida, um nome bonito, de família. Foi no 3º dia após o parto que Dona Clara apareceu lá em casa. Eu já tinha tido alta do hospital e estava no apartamento, me recuperando. Estava amamentando Pedro no quarto quando ela entrou, toda séria, carregando uma sacola de presentes. Vim conhecer meu neto, ela disse, sem muita cerimônia. Quando ela pegou Pedro no colo e olhou bem para aquele rostinho, começou a chorar que nem criança. Meu Deus, é igualzinho ao Ricardo quando nasceu. Ela soluçou. Igualzinho mesmo. Ali ela percebeu como tinha sido injusta comigo. O bebê era a cara do pai. Não tinha como negar a paternidade. E quando Maria da Conceição e João Batista chegaram da escola, que vinham de condução, entraram no quarto, já anunciando que tinham lavado as mãos para visitar o irmãozinho. Foi aí que Dona Clara conheceu direito meus filhos pela primeira vez. Oi, vovó Clara, Maria da Conceição disse, toda animada. Quer ver nosso irmãozinho? Ele é muito pequenininho. Ele vai brincar com a gente quando crescer? João Batista perguntou curioso. Dona Clara derreteu na mesma hora. As crianças eram educadas, carinhosas, inteligentes. Nada daquelas crianças mal criadas que ela imaginava. De uma mãe que não desse educação para os filhos. Elas a conquistaram completamente. Que crianças lindas! Ela me disse, com lágrimas nos olhos, e muito bem educadas. Você fez um trabalho maravilhoso com eles. Foi a primeira vez que ela me elogiou. Ali começou uma mudança na nossa relação. Depois daquele dia, Dona Clara começou a aparecer no apartamento com frequência. Sempre trazia alguma coisa para as crianças, doces, brinquedos, roupinhas para o Pedro, e sempre pedia para as crianças posarem na casa dela. Ela se apaixonou principalmente pela Maria da Conceição, que era uma menina doce e esperta. Essa menina tem a delicadeza de uma dama, ela comentava com Ricardo. Um dia ela me chamou para conversar a sós. Angélica, quero te pedir desculpas pelo que falei quando te conheci. Ela disse, com sinceridade. Eu estava errada e preconceituosa. Dona Clara, deixa eu terminar. Eu tinha medo das mulheres modernas, porque meu filho mais novo fugiu com a esposa do Ricardo. Uma mulher que dizia ser moderna, independente. Pensei que você fosse igual. Entendo seus receios, mas você não é nada disso. Você é uma mulher trabalhadora, honesta, que criou filhos maravilhosos sozinha. E vejo como Ricardo está feliz ao seu lado. Nunca vi meu filho tão realizado. Posso fazer um desenho para a senhora? Maria da Conceição perguntava, e Dona Clara guardava todos os desenhos como tesouros. Ricardo ficava feliz vendo a família toda unida. Minha mãe está outra pessoa desde que vocês chegaram, ele me dizia.
Ela precisava de netos para se sentir completa. A vida estava boa. Eu tinha um companheiro maravilhoso. Meus filhos estavam felizes e bem cuidados. Minha loja prosperava. E até Dona Clara tinha virado uma aliada. Pela primeira vez na vida, me sentia parte de uma família de verdade. Uma família que me aceitava e me amava como eu era. Por falar em família, foi Dona Clara quem me fez pensar numa coisa que vinha evitando há anos. As crianças sempre comentavam que tinham avô e bisavó, mas quando perguntavam sobre minha família, eu mudava de assunto. Maria da Conceição até disse para Dona Clara que a mamãe não gostava que falassem da família dela. Foi então que resolvi contar tudo para Dona Clara. A menina gorda que eu era, os castigos da vovó Angelina, a morte da mamãe, o casamento arranjado, como fui esquecida pela família. Dona Clara ficou indignada e disse que pelo menos uma vez na vida eu deveria ver meu pai, que as crianças tinham direito de conhecer a família. Quando Pedro estava com 8 meses, tomei coragem. Era domingo de manhã e anunciei que íamos visitar meu pai. As crianças ficaram eufóricas, correram para se arrumar com as roupas mais bonitas. A viagem foi tensa para mim. As crianças tagarelavam animadas, imaginando como seria o avô. Pedro dormia no colo de Ricardo. Eu fui dirigindo. Queria mostrar para eles que sabia. Chegamos na fazenda ao meio-dia. A casa continuava imponente, grande, com a varanda enorme e jardim florido. Mas agora eu chegava no meu próprio carro, com minha família, dona da minha vida. Josefa estava no quintal e nos viu primeiro, mais velha e curvada, mas ainda trabalhando lá. Quando me viu, gritou de surpresa. Disse que nem me reconheceu, que eu tinha emagrecido tanto e ficado bonita. Chamou papai aos gritos. Foi saindo gente de todo canto. Antônio apareceu primeiro, ainda elegante. Carmen veio atrás. Ana também apareceu. José e João não estavam. Naquele dia, eu fiquei triste. Queria ver meu caçulinha preferido. Todos me olharam como fantasma. Antônio perguntou se era eu mesmo. Carmen comentou surpresa como eu tinha mudado, como estava magra. Ana quis saber se aquelas eram minhas crianças. Papai apareceu na varanda. Já era idoso, cabelos brancos, curvado, apoiado na bengala. Quando me viu, parou como estátua. Ficamos em silêncio por segundos nos medindo. Ele me olhava, sem conseguir acreditar que eu era aquela menina gorda que saiu dali 14 anos atrás. Lentamente, uma expressão de reconhecimento tomou conta do rosto dele. Os olhos se encheram de lágrimas. A boca tremeu. Então ele largou a bengala. Abriu os braços bem largos na minha direção. Minha filha, ele disse com a voz embargada. Angélica, minha filha querida. Corri até ele e nos abraçamos ali mesmo. Um abraço demorado, apertado, cheio de anos perdidos, de mágoas engolidas. Senti que ele tremia nos meus braços. Quando finalmente nos separamos, ele segurou meu rosto nas mãos, me olhando bem de perto, como se quisesse gravar cada detalhe. Como você está bonita, filha. Como mudou, como cresceu. Foi então que ele olhou para Ricardo, que estava ao meu lado segurando Pedro no colo, e sua expressão ficou confusa. E seu marido, o Otávio? Onde está ele? Papai, Otávio morreu há muitos anos, num acidente. Este é Ricardo, meu atual marido. Vi a surpresa e o choque nos olhos dele. Claro, ele não sabia de nada da minha vida. Para ele, eu ainda era aquela menina de 16 anos que tinha saído dali casada com o Otávio. Entramos na casa. A sala continuava igual. Móveis pesados, cheiro de cera. Mas eu não me sentia pequena ali. Era uma visita, não uma filha humilhada. Maria da Conceição correu até papai, se apresentou como neta dele. Papai olhou para aquela menina linda e educada. Os olhos encheram de lágrimas. João Batista também se apresentou, mostrou o irmão bebê. Papai sentou na poltrona e fez as crianças se aproximarem. Pela primeira vez vi meu pai sorrindo de verdade, brincando com crianças, fazendo perguntas sobre a escola. Carmen sussurrou admirada. Como eu consegui criar filhos tão lindos e educados. Antônio se aproximou de Ricardo.
querendo conhecer ele melhor. Quando soube que Ricardo tinha 3 hotéis, vi o respeito crescer nos olhos dele. Rico, empresário bem-sucedido. Não era o tipo de homem que imaginavam que ia querer casar comigo. Ana perguntou o que eu fazia da vida. Quando disse que tinha uma loja de roupas especialmente para mulheres obesas, bem-sucedida, todos ficaram surpresos. Expliquei que atendia mulheres que tinham dificuldade de encontrar roupas bonitas em outros lugares, que fazia modelos especiais para valorizar o corpo de cada uma. A conversa fluiu, cada um contando da vida. Antônio tinha virado juiz, era casado e tinha 3 filhos. Carmen casou com um médico, teve 4 filhos e morava na capital. Ana era dona de casa, casada, com 7 filhos. José virou engenheiro e estava morando em São Paulo. João trabalhava com papai na fazenda, pois papai já tinha se aposentado da advocacia, mas estava na casa dele naquele domingo, não tinha vindo almoçar ali. Alguns dos meus sobrinhos estavam presentes no almoço, crianças e jovens bonitos. Foi emocionante ver a família que tinha crescido nesses anos todos que fiquei longe. As crianças logo se entrosaram, meus filhos brincando com os primos no quintal da fazenda, enquanto nós adultos ficamos na sala colocando a conversa em dia. O mais estranho foi ver que ninguém tocava no assunto de nunca ter ido me procurar depois de casada. Como se esses 14 anos de silêncio fossem normais, como se fosse natural uma família simplesmente esquecer que uma filha existe. Todos conversavam naturalmente, perguntavam sobre minha vida atual, mas ninguém pedia desculpas ou explicava por que nunca mandaram nenhuma carta, uma ligação em todos esses anos. Devia ser porque no fundo todos eram igual ao papai e à vovó. Por falar em vovó, durante toda a visita, notei que não tinha visto vovó Angelina. Eu me lembrava dela, sempre na sala, mandando em todo mundo, falando alto. Agora só via Josefa servindo, papai conversando, mas a vovó não aparecia. Comecei a achar estranho. Será que ela tinha morrido e ninguém quis falar? Será que não queriam me contar para não estragar o momento? Fiquei observando se alguém ia comentar alguma coisa, mas nada. Não aguentei a curiosidade e perguntei para Carmen baixinho, e a vovó Angelina? Não havia ainda. Carmen me olhou meio sem jeito. Ela está complicada, Angélica. Não sai mais do quarto. Como assim complicada? Há 3 anos teve um derrame. Ficou muito debilitada. Quando papai se aproximou, perguntei diretamente: Papai, posso ver a vovó? Ele suspirou pesado. Ela está acamada, filha. Desde o derrame, não reconhece quase ninguém. Às vezes fala umas coisas sem sentido. Outras vezes fica o dia todo em silêncio. Está lá em cima, no quarto dela. Subi as escadas devagar, o coração disparado. O quarto dela cheirava a remédio e velhice. As cortinas estavam meio fechadas, deixando só um fiozinho de luz entrar. Na cama grande, que antes parecia tão imponente, estava uma velhinha pequena e frágil, magra que nem galho seco. Cabelos brancos despenteados espalhados no travesseiro. Cheguei perto da cama e vi aquele rosto que antes me assombrava. Agora eram só rugas, pele transparente, olhos fundos que olhavam para o teto sem foco. Vovó Angelina, chamei baixinho. Ela mexeu a cabeça devagar na minha direção. Me olhou com aqueles olhos vidrados, sem expressão, como se eu fosse uma estranha qualquer. Não havia reconhecimento. Não havia nada. Sentei na cadeira ao lado da cama. Vovó, sou eu, a Angélica. Ela continuou me olhando sem entender, a boca entreaberta, respiração fraca. Sou a neta da senhora, a filha da Benedita. Nada, nenhum sinal de que sabia quem eu era. Foi quando falei de novo mais alto, com a voz mais clara. Vovó, é a Angélica, aquela menina gorda que a senhora criou. Foi aí que aconteceu. Como se uma luz tivesse acendido nos olhos dela. A expressão mudou completamente. As sobrancelhas se franziram. Ela tentou se mexer na cama. Angélica. A voz saiu fraquinha, rouca. Sou eu, vovó. Vim te visitar.
Os olhos dela se encheram de lágrimas na mesma hora, a boca tremeu. Ela tentou levantar a mão, mas estava muito fraca. Minha neta, ela sussurrou chorando. Deus, Deus, ouviu minhas preces. Você veio antes que eu morresse. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado dela, e eu também comecei a chorar. Peguei a mãozinha dela fria e trêmula entre as minhas. Perdão, ela murmurou. Perdão, minha filha, eu fiz mal para você. Está tudo bem, vovó. Está tudo perdoado. Eu tinha medo, você morrer, que nem sua mãe. Queria salvar você. Ficamos ali um tempo, ela segurando minha mão, me olhando como se quisesse gravar meu rosto na memória. Você ficou bonita, ela disse, sorrindo pela primeira vez. Magra, como eu sempre quis. Fiquei sim, vovó, e tenho 3 filhos lindos. Os olhos dela brilharam. Meus bisnetos? Seus bisnetos. Vou chamar eles aqui. Minhas crianças subiram para ver a avó, mas ela já não lembrava mais o que tínhamos acabado de falar. Eu fiquei impressionada com aquilo. Maria da Conceição pediu para ver o quarto onde eu cresci. Correu com João Batista para conhecer. Quando voltaram, ela me abraçou dizendo que meu quarto era lindo, tinha janela grande para o jardim. Se ela soubesse quantas lágrimas chorei naquela janela, sonhando ser aceita, ser amada. Papai me chamou para uma conversa, disse que errou muito comigo. Quando mamãe morreu, não soube lidar com a dor, descontou em mim, na única que lembrava ela todo dia. Depois que casei e saí, o orgulho ferido não deixou ele procurar notícias minhas. Eu disse que foram 14 anos sem ligação, carta, nada. Ele admitiu estar envergonhado. Disse que me tornei mulher admirável, criei filhos maravilhosos, construí vida linda. Perdeu tudo por orgulho. Falou que estava orgulhoso de mim. Foram as palavras que esperei a vida inteira. Chegaram tarde, muito tarde, mas chegaram. Na despedida, papai abraçou as crianças com carinho, perguntou se iam voltar para visitar o vovô. Eles gritaram que sim. Me abraçou também, abraço demorado, apertado. Pediu para não sumir nunca mais. Queria conhecer os netos, ser avô de verdade. Na viagem de volta, Ricardo perguntou como me sentia. Respondi que aliviada. Finalmente fechei esse ciclo. Não me humilhei e não pedi perdão por nada. Fui lá, mostrei quem sou. Agora eles sabem que erraram comigo. Ia manter contato pelas crianças. Elas mereciam conhecer a família. A partir daquele dia, começamos a visitar a família. A cada data especial, Natal, Dia dos Pais. Eles foram lá em casa também. Menos a avó Angelina, você sabe bem o motivo. As crianças adoravam ir na fazenda, brincar com os primos, ouvir histórias do vovô. Vovó Angelina morreu 2 anos depois, aos 89 anos. Eu espero que tenha morrido em paz, sabendo que tinha se reconciliado comigo. Ricardo e eu vivemos juntos como marido e mulher. Só nos casamos oficialmente em 85. Fizemos uma festa linda, uma cerimônia bonita na igreja, com todas as crianças como pajens. Foi uma celebração de amor que durou quase 10 anos para acontecer. Tivemos mais 2 filhos depois do Pedro, Benedita. Em homenagem à minha mãe, ele sabia que não consegui colocar o nome da minha mãe, na Maria da Conceição, pois Otávio não quis, e o nosso caçulinha Francisco. 5 filhos no total, uma família grande e barulhenta, cheia de amor. A loja continuou prosperando. Abri mais 2 filiais em cidades vizinhas, sempre com o mesmo conceito de valorizar os gordinhos, independente do tamanho. Muitas clientes se tornaram amigas para a vida toda. Dona Eulina trabalhou comigo até se aposentar. Virou nossa família do coração. Ricardo expandiu os negócios também. Chegamos a ter 7 hotéis espalhados pelo litoral. Viajávamos muito em família. Conhecemos o Brasil inteiro. Levamos as crianças para ver o mundo, sempre no meu Maverick prata, que durou anos e anos, até eu trocar por um carro mais novo, com muita dor no coração. As crianças cresceram,
Se formaram, casaram, me deram netos lindos. Nossos filhos sempre trabalharam com a gente, nos negócios da família. Papai viveu até os 92 anos, tempo suficiente para conhecer vários bisnetos e tataranetos. Ricardo e eu tivemos 42 anos de casamento feliz. Ele morreu há 5 anos, vítima de um infarto. Foram os melhores anos da minha vida, ao lado do homem que me ensinou o que era amor verdadeiro. Hoje, às vezes me pego pensando como as coisas mudaram. Tenho 5 filhos, sabe? 14 netos e 8 bisnetos. Uma bênção de Deus, cada um deles. Até hoje em dia, muitas pessoas ainda acham que obesidade é falta de vergonha na cara, preguiça, gula descontrolada. Mas manda essa pessoa estudar sobre o assunto e vai descobrir que está fazendo tudo errado ao julgar assim. A obesidade é reconhecida como doença crônica pela Organização Mundial da Saúde e por todas as organizações de saúde sérias do mundo. Se uma pessoa tem câncer, você vai culpar ela? Vai dizer que é falta de força de vontade? Claro que não. Então por que com obesidade é diferente? É uma doença multifatorial, que envolve genética, hormônios, metabolismo, questões psicológicas, fatores ambientais e socioeconômicos. Não é simplesmente questão de comer menos e se mexer mais. A obesidade é uma condição crônica, progressiva e recidivante. Isso significa que é para a vida toda. Tende a piorar se não tratada. E mesmo quando a pessoa emagrece, o corpo tem tendência a voltar ao peso anterior. É como diabetes ou hipertensão. Precisa de acompanhamento médico para toda a vida. Além disso, a obesidade aumenta o risco de diabetes tipo 2, doenças do coração, pressão alta, derrame, vários tipos de câncer, apneia do sono, problemas nas articulações. É uma doença que mata, que causa sofrimento físico e mental, que afeta a qualidade de vida. Então, antes de julgar uma pessoa obesa, lembra que você está olhando para alguém que tem uma doença complexa, difícil de tratar, que causa muito sofrimento. Merece compaixão e respeito, não julgamento e preconceito. Eu que passei por isso na pele, que sofri o preconceito desde criança, sei como é doloroso ser julgada por algo que muitas vezes está fora do seu controle. Educação é a chave para acabar com essa ignorância. Hoje se fala muito em aceitação, em amor próprio, em diversidade. As crianças aprendem desde cedo que beleza tem muitas formas. Minha neta Sofia, que puxou meu biotipo e era gordinha, cresceu sabendo que era linda do jeito que era. Mas seria mentira dizer que nunca passou pelo que passei. Porque por mais que o mundo tenha mudado, ainda existia muito preconceito. Falavam de aceitação, mas era só da boca para fora. Sofia chegava em casa chorando porque chamavam ela de bolinha na escola. Eu ouvia a mãe de coleguinha comentar baixinho: tadinha, tão novinha e já tão gordinha. O preconceito continuava, só que mais disfarçado. Na minha época, eu sofria muito na escola, onde as crianças eram cruéis comigo por causa do meu peso. Mas será que dentro das casas delas, elas estavam tendo a conscientização devida? Será que elas não refletiam exatamente o que os pais faziam e falavam em casa? As crianças são as mais cruéis mesmo, mas elas aprendem isso em algum lugar. Ninguém nasce preconceituoso. Lembro da Catarina, aquela menina polonesa que me atormentava na escola. Será que ela chegava em casa e contava para os pais como tinha humilhado a menina gorda? Será que os pais dela riam e achavam graça? Ou será que ela aprendeu a ser cruel, ouvindo os adultos falarem mal dos gordos em casa? Criança é esponja, absorve tudo que escuta. E graças a Deus não carrego esse trauma comigo, uma morte nas costas. Hoje, mesmo com toda essa conversa de inclusão, ainda escuto gente falando: nossa, como essa pessoa se deixou chegar nesse ponto? Ela não tem vergonha de sair assim na rua. Devia fazer uma dieta. Como se obesidade fosse escolha, como se fosse falta de caráter. Ainda tem médico que trata paciente gordo com desprezo. Ainda tem loja que não faz roupa em tamanhos grandes. Ainda tem gente que acha que gordofobia não existe.
A diferença é que agora minha neta Sofia tem uma rede de proteção que eu não tive. Quando alguém fala alguma coisa, a professora age rápido, os pais são chamados para conversar, existe consequência. E principalmente, ela chega em casa sabendo que é amada, aceita, valorizada. Isso faz toda a diferença no mundo, mas ainda temos muito que caminhar para uma aceitação verdadeira. A vida me ensinou que não importa como você começa, importa como você termina. E eu terminei cercada de amor, de família, de conquistas, de paz. E se você está me ouvindo e passando por alguma dificuldade, lembre-se, sua história ainda não terminou. O melhor pode estar por vir. Se você assistiu às 3 partes da minha história, escreva nos comentários o seguinte: eu assisti às 3 partes, agora preciso ir, que os netos estão chamando para o lanche da tarde. E vovó Docinho nunca diz não para um lanche com a família. Minha filha, não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas, para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.